Oi, pessoal! O meu nome é Ana, eu sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre as cadeias carbônicas e os hidrocarbonetos. Esses temas já foram abordados em aulas passadas, eu vou deixar todos os links das aulas anteriores aqui na descrição do vídeo e também vamos resolver alguns exercícios que abordam essas temáticas. Bom, como a aula de hoje é uma revisão sobre os principais conceitos que vimos até aqui, nada melhor do que começar relembrando sobre o que de fato é a química orgânica. A química orgânica, portanto, é uma área da química destinada a estudar os compostos de carbono. Sim, nós temos uma área na química que estuda somente os compostos de carbono. Isso acontece porque o carbono possui algumas características especiais, como, por exemplo, ele é tetravalente. Isso significa que ele é capaz de formar 4 ligações covalentes. O carbono também forma cadeias. Isso significa que ele consegue realizar ligação covalente com outro átomo de carbono, e isso possibilita a formação de cadeias. Podem ser longas ou não, cíclicas ou não. O carbono é um elemento bastante versátil. Isso significa que ele é capaz de se ligar com vários outros elementos da tabela periódica. Eu deixei aqui alguns exemplos, mas também existem outros elementos que eu não citei aqui que se ligam ao carbono. Como dito anteriormente, os carbonos formam cadeias, e essas cadeias podem ser classificadas de acordo com as suas características. Elas podem ser abertas ou fechadas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas, aromáticas ou alifáticas. Lembrando que todas essas formas de classificação estão detalhadas na aula em que nós falamos sobre classificação das cadeias carbônicas e fórmula estrutural. O link vai estar aqui na descrição e qualquer dúvida você pode acessar a aula ou deixar aqui nos comentários. Também é possível classificar os carbonos presentes em uma cadeia de acordo com o número de ligações que ele faz com outro átomo de carbono. Um carbono, então, é classificado como primário quando ele está ligado a um único outro átomo de carbono. Já o carbono secundário está ligado a outros 2 átomos de carbono. O terciário está ligado a outros 3 átomos de carbono e o quaternário está ligado a outros 4 átomos de carbono. Existem várias maneiras de representar os compostos orgânicos, e para isso nós utilizamos as fórmulas estruturais. Na fórmula plana, todas as ligações e átomos presentes no meu composto são representados. Na fórmula condensada ou simplificada, as ligações químicas não são mostradas. Na fórmula condensada linear, a maior parte da minha estrutura é representada por linhas. Em cada uma das extremidades livres dessa fórmula, existe um carbono presente. As ligações que não se completarem, a gente acrescenta os hidrogênios, porque todos os carbonos devem fazer sempre 4 ligações. E temos também a fórmula molecular, que é uma fórmula que não mostra as ligações nem a estrutura da minha molécula. Ela mostra somente a quantidade de átomos presentes naquele composto. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua composição. Eles podem ser classificados como alcanos, cicloalcanos, alquenos, cicloalquenos e alquinos e os cicloalquinos,
dependendo do tipo de ligação existente entre os carbonos. Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Eu trouxe aqui também algumas propriedades importantes que se relacionam com os hidrocarbonetos. A primeira delas é que todo hidrocarboneto é apolar. Isso significa, dentre outras coisas, que as interações intermoleculares existentes entre as moléculas dos hidrocarbonetos são do tipo de polo instantâneo, de polo induzido. Os pontos de fusão e ebulição variam conforme tamanho e estrutura da molécula. De um modo geral, são pouco reativos nas condições ambientes. E o estado físico dos hidrocarbonetos nas condições ambientes variam de acordo com o número de carbonos presentes na cadeia. Se eu tenho até 4 carbonos, são gasosos. De 5 a 17 são líquidos e mais de 17 são sólidos. Os alcanos, portanto, são hidrocarbonetos que possuem somente ligações simples entre os carbonos. São hidrocarbonetos saturados. E a fórmula geral para os alcanos de cadeia aberta, para a gente descobrir a fórmula molecular daquele alcano, é CnH2n mais 2. Para relembrar também, eu trouxe aqui as regras de nomenclatura que nós devemos seguir para nomear um alcano. O passo 1 é identificar a cadeia principal. O 2, escolher o prefixo de acordo com o número de carbonos da cadeia principal. O 3 é a utilização do infixo, que nesse caso será sempre -an, devido à presença das ligações simples. E o quarto e último passo é o uso do sufixo, que será -o, ou seja, o nosso composto, o nome do nosso composto, sempre terminará em -o, porque ele é um hidrocarboneto, certo? Caso a minha cadeia seja ramificada, há uma pequena diferença no passo 3, que consiste em numerar a cadeia principal de forma que os carbonos ligados às ramificações correspondam aos menores números possíveis. Isso significa que a direção em que eu começo a numerar a minha cadeia principal interfere diretamente no nome do meu composto. E a forma correta de nomear um composto é fazendo com que as ramificações assumam os menores números possíveis. Já os cicloalcanos também são hidrocarbonetos que possuem somente ligações simples entre os carbonos, entretanto, a cadeia é fechada. A fórmula geral para os alcanos de cadeia fechada é CnH2n. As regras de nomenclatura seguem as mesmas regras vistas anteriormente. Entretanto, a palavra ciclo deve ser adicionada ao início do nome do meu composto. Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados. Por quê? Porque eles possuem pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. A fórmula geral para os alcenos ou alquenos, tanto faz, de cadeia aberta e que possuem somente uma insaturação é CnH2n. As regras para nomear os alcenos são as seguintes. O passo 1 é identificar a cadeia principal. O 2, escolher o prefixo de acordo com o número de carbonos da cadeia principal. E o passo 3 consiste em numerar a cadeia principal de forma que os carbonos insaturados correspondam aos menores números possíveis. Então, isso significa que a direção em que eu começo a numerar a minha cadeia interfere no nome do meu composto. O passo 4 é a utilização do infixo, que nesse caso será "em", devido à presença das ligações duplas, e o sufixo, ou seja, a terminação do nome do meu composto, será em "o", porque, como já dito anteriormente, é um hidrocarboneto. Caso a minha cadeia seja ramificada, eu vou numerar a cadeia principal
de forma que os carbonos insaturados correspondam aos menores números possíveis, e assim as ramificações serão numeradas automaticamente. Isso significa que quando a minha cadeia é ramificada, as insaturações têm preferência em relação ao menor número possível. A direção que eu começo a numerar a minha cadeia interfere no nome do meu composto e o menor número possível deve corresponder ao carbono que possui a insaturação. Já o ciclo alcenos ou ciclo alquenos, tanto faz, também possui uma ligação dupla entre os carbonos, mas as cadeias são fechadas. A fórmula geral para os alcenos de cadeia fechada, que possuem somente uma insaturação, é dada por CnH2n menos 2. As regras de nomenclatura são exatamente iguais às regras de nomenclatura vista para os alcenos, entretanto, a palavra ciclo deve ser adicionada ao início do nome do composto. Os alcinos também são hidrocarbonetos insaturados, porque eles possuem pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos. A fórmula geral para os alcinos de cadeia aberta, que possuem somente uma ligação tripla, é CnH2n menos 2. E as regras de nomenclatura são as seguintes. Os passos 1, 2, 3 e 5 são iguais aos passos que utilizamos para nomear os alcenos. A diferença, nesse caso, está no passo 4, que consiste na utilização do infixo. Nesse caso, será in devido à presença das ligações triplas. Então, sempre que eu tiver uma ligação tripla presente no meu composto, o infixo correspondente será in. Caso a cadeia seja ramificada, o passo 3 também se assemelha ao passo visto para nomear os alcenos ramificados, ou seja, eu vou numerar a cadeia principal de forma que os carbonos insaturados correspondam aos menores números possíveis. Assim, as ramificações serão numeradas automaticamente. E, por fim, antes de resolver alguns exercícios, nós vamos falar sobre as ramificações. As ramificações também são formadas por carbono e hidrogênio, entretanto, elas não fazem parte da cadeia principal. E as ramificações, em relação à nomenclatura, seguem a mesma regra dos hidrocarbonetos em relação ao número de carbonos. Por exemplo, se eu tenho um carbono, é met. Se eu tenho 2 carbonos, é et. 3 carbonos, prop. Entretanto, a terminação do nome das ramificações será sempre em il. Nessa tabela que eu trouxe para vocês, nós temos algumas das principais ramificações que são encontradas nos compostos orgânicos. Claro que existem outras, mas essas são algumas das principais. E agora, finalmente, vamos para a resolução dos exercícios. O exercício 1 quer saber qual o número de átomos de hidrogênio que completam as ligações na molécula que corresponde à substância 2-metil-1,3-butadieno. Bom, para a gente resolver essa questão, nós precisamos ter em mente que em um composto orgânico, todos os carbonos sempre irão fazer 4 ligações. Sendo assim, eu numerei a cadeia principal, começando da esquerda para a direita, e vamos analisar carbono por carbono. O carbono 1 já está fazendo uma dupla ligação com o carbono 2. A dupla ligação a gente conta como se fossem 2 ligações. Então, para completar 4 ligações, ele precisa estar ligado a outros 2 hidrogênios. O carbono 2 já está completo, ele já está fazendo as 4 ligações, então não tem nenhum hidrogênio ligado a ele.
O carbono 3 está fazendo 3 ligações, então ele precisa de um hidrogênio para completar 4. O carbono 4 está fazendo uma dupla com o carbono 3, então ele precisa de mais 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. E o carbono da ramificação está fazendo apenas uma simples com o carbono 2. Logo, ele precisa estar ligado a outros 3 hidrogênios. Dessa forma, todos os carbonos se completam com as 4 ligações. E o número de átomos de hidrogênio que completam essas ligações corresponde a 8. Resposta do exercício 1 é a letra D. Já o exercício 2 diz o seguinte: a octanagem é uma medida da resistência à compressão da gasolina. O isoctano é utilizado como padrão de índice de octanagem por ser o composto que mais resiste à compressão sem explodir. A respeito do isoctano, é incorreto afirmar que. Então, de acordo com o comando dessa questão, nós precisamos identificar qual das afirmativas abaixo está incorreta. A letra A fala pra gente que o nome oficial é 2,2,4-trimetilpentano. Para isso, vamos identificar e numerar a cadeia principal. A cadeia principal possui 5 carbonos e a numeração deve ocorrer da esquerda para a direita, porque dessa forma eu vou ter 2 metis no carbono 2 e somente 1 metil no carbono 4. Então, o nome oficial está correto, 2,2,4-trimetilpentano. Letra B. Apresenta uma cadeia carbônica aberta e ramificada. Também está correta. A letra C fala que é um alcano, que também está correto, porque entre os carbonos só existem ligações simples. A letra D afirma que nesse composto existem 5 carbonos primários. Todos os CH3 presentes nesse composto possuem carbonos primários. Então, eu tenho, de fato, 5 carbonos primários nessa molécula. E a letra E fala que é um hidrocarboneto insaturado. Para ser um hidrocarboneto insaturado, eu deveria ter uma dupla ou uma tripla entre os carbonos. E isso não ocorre. Portanto, a alternativa incorreta é a letra E. O exercício 3 foi uma questão que caiu no Enem no ano de 2013 e ela diz que algumas moléculas podem lembrar figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado. E o comando da questão pede para a gente falar em qual parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. Lembrando que o carbono quaternário deve estar ligado a outros 4 carbonos. Portanto, analisando essa estrutura, é possível perceber que o carbono quaternário se encontra presente na mão do nanokid, conforme identificado na figura aqui ao lado. A resposta correta para o exercício 3 é a letra A. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aqui nos comentários. E na próxima aula nós vamos falar sobre as funções orgânicas, começando pelo álcool e fenol. Muito obrigada e até a próxima!